moral, né, de cruzar linhas vermelhas, de respeito a minorias que deveriam ser protegidas. A gente viu deputados se comportando como analfabetos funcionais, apresentando projetos de leis flagrantemente inconstitucionais, que vão ser derrubados, que seriam derrubados na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, gastando o dinheiro das pessoas para produzir merda. Sabe? Projetos que vão ser derrubados porque são inconstitucionais, mas são criados para mobilizar a base ali. Nós vimos deputados praticar intolerância religiosa num país plurirreligioso como o Brasil, um país com milhões de católicos, com milhares de evangélicos de todos os matizes, dos anglicanos, luteranos, batistas, até os neopentecostais. É um país que abriga uma comunidade libanesa muito grande, uma comunidade muçulmana, uma comunidade judaica enorme, chineses, senegaleses, todos os povos da África africana. A gente viu esses deputados insultar essas diferentes minorias e, mais que isso, elaborar projetos imbecis contra os direitos dessas pessoas. Nós vimos se levantar uma frente parlamentar contra o fim da escala 6x1. Sabe? A gente viu pessoas utilizarem as emendas PIX sem transparência para enriquecer suas oligarquias políticas, se não suas máfias. Porque nós temos casos de deputados que estão investigados por terem destinado a emenda PIX para organizações mafiosas. Então, diante disso, eu, como todo mundo, ficou muito assoberbado, né? O que a gente pode fazer? Né? Porque não dá para você deitar a cabeça, ou como diz Raul Seixas, sentar no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não dá. Coube muito bem essa frase, essa fala nesse contexto. Não dá. Aí, eu estava muito indignado com isso, e Daisy Bragantini, que é dona da revista Cult, que é uma das maiores revistas da América do Sul de cultura, e Márcia Tiburi, começaram a organizar um movimento chamado Um Outro Congresso é Possível. Aí convidaram Eduardo Moreira, convidaram João Pacífico, convidaram Paulo Scott, Tom Fari, tem uma galera, um grupo grande já, Zélia Duncan. E esse movimento tem como propósito justamente renovar para melhor o Congresso Nacional. Quer dizer, não é que a gente queira eleger um Congresso inteiro de esquerda, a gente quer eleger um Congresso inteiro em que as pessoas tenham algum compromisso com a decência humana básica e com a verdade dos fatos. Não importa que você seja de esquerda, que você defenda menos impostos na política econômica, desde que você não seja um mentiroso, desde que você não use o ardil da mentira, desde que você não ridicularize minorias, desde que você não caia para o discurso de ódio, é da própria democracia essa diversidade. Então, esse movimento ele tem essa função e o movimento me convidou para apresentar minha candidatura. Legal, ótimo. Eu relutei muito no início, né? Não sabia se eu queria voltar de novo para essa arena, botar meu fígado para jogo. Não consegue ficar paradinho ali. Botar meu fígado para jogo de novo, como prometeu, como Deus prometeu. Foram 2 meses em que eu pensei bastante. E aí a gente teve uma conversa com Edinho Silva, que é o presidente do partido. Sim. E tivemos uma conversa com Kiko Seleguin também, com Luiz Turco. Uma conversa muito franca, sabe? Eu falei para eles e falei para o movimento que eu não colocaria meu nome se não houvesse algum tipo de compromisso real do partido com essa candidatura. Né? O PT é um partido que fez muitas conquistas e, né, é a grande força de oposição ao neoliberalismo no Brasil. Se o neoliberalismo mais hediondo não foi implantado, foi graças à atuação do PT. Essa é a verdade. Mas o PT é um partido que, apesar de todas essas qualidades, é um partido que também está envelhecendo. Ou se afastou de determinados setores da sociedade, setores principalmente da classe média, de uma classe média ilustrada, de uma classe média empática, uma classe média que tem empatia, e uma classe média inteligente, principalmente. Eu acho que houve um certo afastamento do partido e o PSOL acabou ocupando esse lugar, né?
E curiosamente, porque quem deu a cara que o PSOL tem hoje fui eu. Foram os meus mandatos que deu essa cara que o PSOL tem hoje. E ninguém vai poder negar isso. Eu tenho certeza que todos eles concordam, até porque contra fatos não há argumentos. Se o PSOL tem essa cara de partido moderno, que trata das questões contemporâneas, sem abrir mão das velhas questões da esquerda, é por minha causa. Fui eu que formulei a minha atuação política e os meus mandatos dessa maneira. Então, diante desse compromisso do PT comigo, né, assim, não me deixar no ponto de ônibus, eu decidi, então, colocar a pré-candidatura. E São Paulo, porque eu já estava morando aqui. Quando eu voltei do exílio, eu não quis ficar no Rio de Janeiro, eu tenho muitos traumas com o Rio de Janeiro, né? Principalmente o trauma que veio do assassinato de Marielle Franco, mas também todas as violências que eu vivi lá, a tentativa de linchamento real que eu escapei em 2026, todas as ameaças de morte, 2016, desculpe, a tentativa de linchamento da qual eu escapei em 2016, e depois toda a violência, as ameaças, escolta. Então, Rio de Janeiro, eu não voltaria a morar lá. Então, eu escolhi São Paulo, porque São Paulo é como o mundo todo. São Paulo é uma grande, para usar uma expressão de um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, ele fala das espumas, ele tem uma teoria das espumas, né? Então, São Paulo é uma grande espuma, de muitas bolhas. É possível você estar dentro de bolhas aqui em São Paulo sem se comunicar com outras bolhas. É uma cidade enorme, é uma cidade cosmopolita, né? É uma cidade conservadora, em certo ponto também, mas é uma cidade que cabe todo mundo. E São Paulo é uma cidade cultural. Eu sou um homem de cultura, né? O meu trabalho como intelectual público, ele floresceu muito mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. E eu gosto. Eu sou um homem... A urbanidade de São Paulo, vou citar Caetano mais uma vez, essa dura poesia concreta, me agrada. Eu gosto dessa coisa em São Paulo. Enfim, e claro, quando eu estou falando de São Paulo aqui, eu não estou falando necessariamente do interior, porque eu conheço muito pouco o interior de São Paulo, né? Conheço as cidades daquela região do ABC, conheço Itu, Salto, Bom Jesus dos Perdões. Parece nome de cidade nordestina. Parece. Bom Jesus dos Perdões está do lado de Atibaia, eu conheço Atibaia, então assim, eu fiz uma turnê lançando livro por Ribeirão Preto, Presidente Prudente, São Carlos, ou seja, eu conheço boa parte do interior de São Paulo. E mesmo quando eu não era deputado por São Paulo, eu era deputado pelo Rio, na hora, esse sistema das emendas, que depois viraram emendas PIX, né? Viraram emendas PIX durante o governo Bolsonaro. Mas não era assim que funcionava. Mas cada um de nós, deputados e deputadas, podíamos dizer para onde ia determinada quantia do orçamento público. E eu sempre fui muito republicano da distribuição desses recursos. Então, São Paulo, por exemplo, não era o meu estado, mas eu coloquei, por exemplo, eu não me lembro agora, mas eu acho que eu coloquei 1,5 milhão no Hospital de Barretos do Câncer. Porque era um hospital de referência. Não importa que eu fosse do Rio de Janeiro, o Hospital do Câncer é um hospital de referência para atender não só os paulistanos e os paulistas, mas o Brasil inteiro poderia vir. Da mesma forma, eu coloquei na USP, no Hospital das Clínicas, da USP, do Programa de Prevenção à DST-AIDS. Então, eu sempre fui muito um deputado muito republicano, sabe, do meu comportamento. São Paulo pensa no Brasil inteiro e aqui junta todo mundo. Além do Brasil, a gente junta o mundo inteiro, é isso que você falou. Isso, São Paulo é como o mundo inteiro. É como o mundo inteiro. E, bom, enfim, a cidade tem me dado muito e eu espero que a cidade ganhe muito, caso eu venha me eleger. Eu ia perguntar, né, sobre costumes e características positivas da cidade de São Paulo. Eu acho que você falou um pouco, eu não sei se você quer complementar em cima do que você já falou, né? Vou deixar esse espaço para você complementar. Olha, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles de São Paulo hoje é a violência, a segurança pública, né? A segurança pública de São Paulo não é um problema do governo federal, é um problema do governo estadual, de Tarcísio Freitas. E é um problema das guardas municipais, né? Sempre que ocorre uma onda de violência numa cidade como São Paulo,
né? Roubos, furtos com frequência, roubos com violência. Aí a tendência do cidadão comum, que não é muito politizado, e eu nem culpo, porque é uma pessoa que já está submetida a uma jornada quase escravagista de trabalho, né? Trabalha 6 vezes por semana, se desloca por enormes distâncias, realmente essa pessoa não vai ter tempo de se informar muito bem sobre a política, e aí ela vai, claro, reproduzir aquilo que o pastor dela está dizendo, vai sofrendo essa lavagem cerebral. Então, elas acusam o governo federal, elas acusam Lula de São Paulo de ser estar uma cidade mais violenta. Não, Lula não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o governador Tarcísio. O governador Tarcísio trouxe para a Polícia do Rio uma lógica que já operava na polícia. Desculpa, o governador Tarcísio trouxe para a Polícia de São Paulo uma lógica que já operava na Polícia do Rio. Quer dizer, a lógica mafiosa. Uma polícia que era até então, até ele chegar no governo, a Polícia de São Paulo era uma polícia mais republicana. Vem deixando de ser republicana. Inclusive, ele afastou os principais comandantes da polícia militar que estavam antes dele chegar no poder, para colocar pessoas da confiança dele, pessoas que têm o mesmo tipo de raciocínio, se é que a gente pode chamar isso de raciocínio, em relação à segurança pública, né? E qual é esse raciocínio? É a execução sumária de pobres. Quer dizer, em vez de você enfrentar a criminalidade com inteligência, com investigações, você colocar recursos em investigações inteligentes que cheguem aos cabeças do crime, não, você opta por operações espetaculares que só servem para matar pobre. E, claro, satisfazer um pouco o sangue de parte da classe média. Também essa classe média aí desinformada, né? Uma classe média que adora repetir esse ditado, bandido bom é bandido morto, mas quando ela fala isso, quando a classe média fala bandido bom é bandido morto, ela nunca pensa, por exemplo, naquele homem, daquela família dela, que foi lá e fraudou um concurso público para o filho passar, né? Que deu dinheiro para uma quadrilha de fraudadores de concurso público para o filho dele passar, porque o filho dele não teria competência. Esse cara que fala bandido bom é bandido morto, é o cara que, quando é pego embriagado, tenta subornar o guarda para não ir preso, né? Para não pagar a multa. É o crime disfarçado, né? Aquele crime bonitinho, limpinho. O crime não é limpo, porque nenhum crime é limpo. O que opera aí é a lógica racista. Crime é só o que é cometido por pobre. O que rico comete não é crime. Veja, por exemplo, a forma gentil, cordial com que a imprensa hereditária no Brasil vem tratando os Bolsonaro. Em qualquer outro lugar do mundo, uma família investigada por tantos crimes, envolvida com tanta gente criminosa, e não se trata de opiniões, eu estou falando de fatos. Em qualquer lugar do mundo, essa família seria defenestrada. Aqui ela é normalizada, ela é tratada. Flávio Bolsonaro é tratado como alguém que está à altura de Lula por essa imprensa. É risível, você ri, eu rio também, mas ao mesmo tempo é chocante. Chocante. Lula é o cara que está... É o líder hoje com a melhor imagem no mundo. Lula está defendendo um mundo multipolar. Lula está fazendo acordos comerciais com diferentes países para salvaguardar a nossa economia, as nossas exportações. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. O dono da Cacau Show abriu champanhe na Páscoa pelo tanto de venda. Então, como pegar um homem como Lula que faz tudo isso e comparar com um delinquente, com um parasita como Flávio Bolsonaro? Eu quero fazer uma pergunta no meio desse comentário que eu acho que é um sentimento que eu tenho quando converso com muitos militantes. A gente está com um problema muito sério de conseguir dialogar com as pessoas, porque é isso que você está falando. Como você compara, diante de tudo que a gente vivenciou, de toda a história, a tentativa de golpe, esse discurso de ódio, as fake news, como que você entende uma pessoa que mora na periferia, que sabe a diferença que é um governo como o governo Lula, que recebe pé de meia, o gás do povo, que às vezes recebe o Bolsa Família,
ter coragem de falar que o Lula é um ladrão, que você vê, meu Deus do céu, e dizer que Bolsonaro defendeu o Bolsonaro. Sim. Então, isso, e aí o que é perceptível entre as pessoas é como dialogar, porque a gente tem se sentido com dificuldade para dialogar. É como se estivesse tudo muito dividido e a gente precisa, né? Sim. E aí, assim, essa pergunta para a gente poder depois encaminhar para os bate-bolas, para a gente já preparar. Perfeito. Não, mas ele está podendo. Essa pergunta... Tá podendo. Essa pergunta ela é complexa de responder, porque ela implica um certo paradoxo, que eu esqueci o nome agora, ele tem um nome específico, mas é um paradoxo que acontece na democracia, que é assim, quanto mais você avança, quanto mais você faz conquistas materiais, quanto mais sua vida fica melhor, mais exigente você fica. Entendeu? É assim mesmo. Então, assim, populações beneficiadas por governos socialistas, sociais-democratas, governos progressistas, quando eles progridem, essa progressão faz com que eles se tornem mais exigentes. Eles querem mais, entendeu? Então, a gratidão desaparece. Desaparece a gratidão e desaparece a memória de como aquilo foi conquistado. Né? Primeiro desaparece a memória de como aquilo foi conquistado, depois desaparece a gratidão e aí essas populações querem mais. Né? Assim, temos SUS, queremos SUS padrão FIFA. Não está errado. Esse é um ponto. O segundo ponto é a lavagem cerebral. Em falsolatria, eu desenvolvo um conceito chamado subjetividade de seita. Então, eu defendo que os algoritmos, a maneira como as mídias sociais operam, essa maneira repete a lógica das seitas. Porque os algoritmos vão prendendo você em bolhas invisíveis, em que você só recebe aquilo que confirma seus preconceitos. Você só se relaciona com pessoas que pensam iguais a você. E isso vai lhe isolando do mundo real. E você começa a rechaçar o mundo real. Você começa a dar importância àquilo que reafirma o seu mundo. E por isso a opinião passa a ter mais valor do que fato. Aí, a mentira sobre a vacina ganha mais peso e mais poder do que a própria história e eficácia da vacina. É difícil dialogar, né? Mas não é impossível. Há formas de dialogar com essas pessoas. Eu acho que principalmente presencialmente. Não acho que a gente tenha que abandonar as mídias sociais. Temos que ter, sim, nossos exércitos, não de robôs, mas nossos exércitos de militantes, atuando nas mídias sociais do PT, atuando nas mídias sociais de Lula, atuando nas mídias sociais de esquerda. A gente precisa deixar nossas diferenças de lado nesse momento e nos conectar realmente numa ampla rede de progressista e democrática nessas eleições para desmascarar os estratagemas, principalmente das organizações Globo, de tornar Flávio Bolsonaro palatável. Entendeu? Então, esse é um trabalho que eu acho que o PT pode recuperar, porque, independentemente do PT, tem muita coisa acontecendo. Os povos indígenas estão organizados, a gente viu agora o caso das mulheres do Tapajós, impressionante. Nós temos aí um grupo de mulheres que não estavam ligadas a nenhum partido, não vêm de nenhum partido de esquerda, são mulheres profissionais liberais que, diante do que está acontecendo, decidiram criar um partido feminista, que chama Presente. Nós temos nas periferias aí toda uma organização cultural que gira em torno do rap, né, que tem lá os seus problemas de machismo, muitas vezes também um discurso misógino, algumas falas homofóbicas, né, essa cultura preta da periferia, ela muitas vezes ela reproduz, né, slogans homofóbicos, mas independentemente disso, é ali uma organização política que está acontecendo. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. E o PT precisa voltar os olhos para o que está acontecendo. Né? O próprio movimento, o outro congresso é possível, eu disse para Edinho, eu falei, olha, esse evento deveria ser de vocês. O PT deveria capitanear esse movimento, porque o PT precisa dessa renovação, mesmo. O partido é o maior partido da América Latina.
Ele é o maior partido da América Latina, ele tem as estratégias eleitorais convencionais. Mas não é só disso que um partido vive, ainda mais um partido como o PT que transformou a vida de tanta gente, né? O PT tem princípios que não podem ser esquecidos. Sim. E eu acho que essa campanha de um novo Congresso é possível, é um retorno a esses princípios. É entender que a gente está no século XXI. Nós temos aqui uma luta, a luta contra a escala 6x1, que é uma luta importantíssima de justiça social, uma luta histórica do movimento de trabalhadores e trabalhadoras, mas nós temos, por exemplo, uma questão super contemporânea, que a gente não pode deixar de pensar, os ciborgues, né, as próteses biônicas, a inteligência artificial, que está sucateando uma série de profissões. Isso impacta, por exemplo, a educação. Como é que as políticas de educação serão elaboradas doravante diante das transformações tecnológicas, diante da inteligência artificial, do acesso cada vez mais cedo dos alunos e alunas a esses gadgets, né, aos tablets e smartphone? Como é que a gente vai combinar a educação formal e o letramento da era da escrita para o novo letramento da era digital? Eles não podem acontecer separados, eles têm que acontecer juntos. Então, o PT precisa chegar mais para essas lutas, sabe? Para a luta ecológica. Lembrar que se a gente realmente não se preocupar com o aquecimento global e com as mudanças climáticas que estão aí em curso, a gente não vai ter planeta. E como é que a gente articula essas lutas todas, né? Aí diz assim, Jean, você está aqui, mas são muitas coisas. Sim, são muitas coisas, mas todas podem ser lutadas ao mesmo tempo agora e articuladas. Por exemplo, a defesa da água. A água, que é um recurso básico para a existência, para a vida, né? No planeta, é um bem, deveria ser um direito humano. No planeta deveria ser um direito humano, mas nós sabemos que tem populações inteiras que não têm acesso à água tratada. Entretanto, data centers estão usando litros, toneladas, diariamente, toneladas de água para resfriar os equipamentos, data centers, que processam esses dados que as big techs extraem de nós todos os dias e os dados que todos nós fornecemos todos os dias. A nuvem é só uma metáfora. Sim. Na verdade, os dados estão em data centers. Sim. Então, é muito pouco ecológico. Como é que a gente vai, então, juntar a luta pela regulamentação das big techs contra essa influência negativa que elas vêm exercendo nos países, em diversos países no mundo, afetando as democracias? Como é que a gente enfrenta e regulamenta as big techs sem deixar de lado essas tecnologias, porque elas não vão poder ser deixadas de lado, elas vieram para ficar? Como é que a gente faz dessas tecnologias algo bom para nós, né? E aí são tantas questões contemporâneas que precisam ser tratadas, que essa também foi uma das razões de eu colocar meu nome mais uma vez. Né? Ou seja, além de todas as lutas que eu já vinha travando, todos os PLs que eu apresentei, eu aprovei muitos, mas alguns eu não consegui aprovar. Tem novos aí por vir, tem novas batalhas para serem enfrentadas. Nossa, tem mesmo, tem muita, ufa. E depois a gente faz mais conversa, depois daqui a gente conversa mais um pouco. Vamos pro bate-bola, então. Vamos lá. Pra gente não perder, mas assim, eu acho que... Que horas são? Só para saber o horário por causa da minha outra agenda. São 4h09. Tá, 4h30 eu posso sair daqui. Tá. Mas depois eu quero conversar, te incluir em outras coisas, mas vamos bater um... Você vai me incluir em tudo. Não, quero tudo, porque ficou muita coisa pra gente não conversou aqui. Vamos lá. Você pode até montar uma conversa comigo e os militantes, se você quiser. Um bate-papo, né? Vamos a gente quer fazer uma conversa com você com os influenciadores. Pronto, perfeito. Perfeito. Então, vou desligar aqui pra vamos conversar. Vamos terminar aqui, depois a gente conversa. Vamos fazer o bate-bola aqui. Tudo bem esses 3 bate-bolas? Acho que tranquilo, né? Sim, tranquilo. Se eu olho mais pra tela dessa vez, eu vou mudar aqui a posição para não ficar repetidas. Tá. Mas fica à vontade para tomar água, cafezinho. Água, tá bom. Vamos lá. Ele vai mudar a luz. Não, é só puxar um pouquinho. Porque esse aqui é o que a gente pode fazer o esquenta de hoje para chamar para a entrevista, tá? Então tá eu vou... Tá, vamos lá. Colocar mais no rosto, né? Coloca mais no rosto, tá? Quando vocês disserem ok, eu vou, tá? Quando você... Tá. Pode ir? Tá.
Diz pra gente, em uma palavra, em uma frase, nosso bate-bola começou. Vamos lá. Brasil, O país do futuro. exílio, Uma forma de morte. educação, A única saída para as desgraças. democracia, Fundamental para a diversidade humana. minorias, Fundamentais para que a democracia exista. política, É a única prática humana que pode mediar nossos conflitos. bate-bola 2. São Paulo, Alguma coisa acontece no meu coração. Haddad, Um técnico brilhante e um amor de pessoa. Tarcísio, Eu prefiro não falar desse sujeito. Flávio Bolsonaro, Parasita, Lula, o grande estadista, PT, o maior partido da América Latina. comunicação, Fundamental na construção da política. bate-bola 3. Esse é mais leve. Só queria perguntar duas coisas. Dilma e Marielle. Ah, tá. Não posso deixar de não. Tá. Quer incluir nesse que tem muito a ver com PT e comunicação? Tá. Que aí depois vai pro mais leve. Tá, vamos lá. Você falou Marielle E Dilma. né? Ai, Dilma tão maravilhosa, né? Coração valente. Dilma, Olha, Dilma é uma figura respeitável. Eu diria que hoje Dilma é uma referência para mim, certo? A coragem, a dignidade daquela mulher é uma coisa impressionante. Eu quero te perguntar outra coisa em cima disso. Nós completamos 10 anos do golpe da presidenta Dilma. O que passa na sua cabeça em 10 anos? Nossa, nesses 10 anos só me passa na cabeça de que eu estive certo o tempo todo, que eu estava do lado certo da história e de que meu gesto, que naquele momento não foi muito compreendido, foi o único gesto digno naquela noite, que foi o gesto de cuspir na cara do fascista que dedicou seu voto ao torturador de Dilma Rousseff. Então, nesses 10 anos, eu tenho um maior orgulho de ter estado do lado certo da história. Nesses 10 anos teve a morte da Marielle. Eu só quero cruzar essa coisa que a gente já falou. Marielle te representa, mas o que significou a morte da Marielle para você hoje? O que após isso tudo, eu lamento te perguntar, mas para nós é muito importante isso, para a sociedade também. Marielle é um tema difícil para mim, né, de tratar, porque eu não tenho esse distanciamento que vocês têm. Marielle era uma amiga, era uma pessoa com quem eu convivia, cheia de vida e portanto, eu queria que Marielle estivesse viva. Eu sei que ela se converteu num símbolo global da luta por justiça social, da luta antirracista, da luta contra a LGBTfobia. Foi o grande, digamos assim, a grande revanche do cosmos contra os seus assassinos. Mas eu preferia que Marielle estivesse viva, de verdade. Assim, cada vez que eu penso nela, uma coisa dói aqui dentro, em mim. Eu queria que ela estivesse viva. imagina. Ai, como entrar no próximo bate-bola? Vamos lá, pro bate-bola 3, que é mais levinho. Comida.